Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui para mais um salto para o sucesso com o nosso podcast Voo Livre. Voo Livre Podcast com vocês. Estamos no ar para mais um episódio. Hoje estamos aqui com um pastor muito conhecido aí no meio evangélico, e nós vamos entrevistar ele. Hoje a palavra é com o pastor Leandro Monteiro. Pastor Leandro Monteiro, seja bem-vindo ao nosso podcast Voo Livre e faça suas considerações, pastor, se apresente para o nosso público. Amém, Bispo William, toda a equipe, que Deus abençoe poderosamente, é um grande prazer estar aqui no podcast Voo Livre. Estamos aqui para contribuir, para edificar a igreja, para edificar a você que vai assistir, e eu tenho certeza que vai ser bênção. Pastor Leandro, vamos contar um pouquinho aí da infância do senhor. O senhor veio ali do Rio Comprido, né? Foi ali que o senhor cresceu, que o senhor nasceu. Aonde foi que o senhor cresceu aqui no Rio de Janeiro? Então, eu nasci em Duque de Caxias, no bairro chamado Parque São José. E aos 6 anos de idade eu fui, junto com a minha família, morar em Santa Teresa. Muito precisamente ali no Morro dos Prazeres, né? E ali eu cresci, vivi minha infância, minha adolescência, até com os meus 17 anos eu retornei para os caminhos de Deus, né? Porque minha avó sempre me levava para a igreja desde pequenininho, mas chegou um tempo em que eu, não fiquei muito decidido até chegar aos 17 anos e me render a Cristo Jesus, né? Então, quando o senhor nasceu ali em Duque de Caxias... Nasci em Duque de Caxias. Foi para o bairro de Santa Teresa. Santa Teresa, um lugar alto, aqui bonito. Na nossa capital carioca, no Rio de Janeiro. Coisa linda. Bairro de Santa Teresa é um bairro boêmico, bem famoso. É bem famoso. Muitos artistas, né? Muita galera que mora ali. E tem também muitas comunidades, né? O senhor foi morar ali no Morro dos Prazeres. Morro dos Prazeres ali. Então, com a sua infância, a sua adolescência, o senhor passou ali pelo Morro dos Prazeres, Fogueteiro, Falete, ali na Barão, né? Que é aquelas redondezas ali. Aquelas redondezas ali. Sim. Como é que foi essa infância do senhor até os 17 anos? Eu, graças a Deus, William, eu tive uma infância bastante tranquila, né? Aquela infância bem legal dos anos 80, anos 90, que não tinha muito esses recursos tecnológicos que nós temos hoje, como celular. Então jogamos muita bola, brincamos muito de bandeira, zoamos, né? No termo aí bem carioca, zoamos bastante. E eu tenho por mim que foi uma infância bem legal. Graças a Deus, nunca me envolvi, né, em questão de droga, nem bebida. Graças a Deus eu tive muita orientação da minha família e principalmente da minha avó. Embora eu tenha me afastado durante algum período da minha adolescência, mas graças a Deus não tive muitas experiências em termos assim bem ruins, né? Nessa fase. Então a minha infância e a minha adolescência eu considero que foi bastante tranquila, entendeu? Então, você afastou da igreja física ali, mas o espírito não se afastou de Deus. Com certeza. Nunca, né? Minha avó, eu tenho muito... ela faleceu, né, no desabamento, daqui a pouco a gente vai conversar sobre isso. Mas minha avó era uma segunda mãe para mim, me criou durante algum tempo e deixou essa herança para mim, bispo, dos caminhos do Senhor, né? Não acho que não há algo melhor do que uma pessoa possa deixar para a sua geração do que ensinar a respeito dos caminhos do Senhor. Então, apesar de ter um momento que eu estive afastado, as palavras da minha avó sempre permeavam e com certeza o Espírito de Deus sempre trabalhou, né? Glória a Deus. Eu só tocou num assunto muito interessante, Sim. Que é aquela infância dos anos 80, dos anos 90, ali, uma infância boa, né? Não é como hoje. Naquela época não tinha, na verdade, recurso digital nenhum para as crianças. O senhor, como pastor, o senhor pode ver que nos dias atuais as crianças se envolvem muito com esse meio digital, tecnológico, e isso está trazendo até algum tipo de doença, né? Para as crianças, está afetando aí, muitas crianças têm mudança de comportamento, né? Por ansiedade, muitas vezes. Mas a nossa infância ela foi muito boa. Sim, muito boa. Na qualidade de também um profissional na área da saúde, eu sou psicanalista,
né, e também curso na psicologia pastoral, o contato físico ele é muito significativo para o ser humano, né? Deus ele criou o ser humano para ele viver em sociedade, né, bispo? E quando o ser Sim. humano perde essa questão do contato físico, de alguma forma ele é afetado. E apesar desse mundo tecnológico, internet, etc., ter trazido muitos benefícios, é claro, para a humanidade, infelizmente, em muitos pontos, principalmente o psicológico, né, prejudicou muita gente. De maneira que isso aumentou, claro, as demandas, os problemas emocionais, e a gente vê esse retrato hoje, o nível de ansiedade, quantas pessoas em depressão e uma série de coisas, né? Mais lá na frente um pouquinho a gente pode abordar Uhum. sobre essa questão, até porque, como o senhor mesmo disse aí, o senhor tem uma particularidade, né, que o senhor dá alguma aula sobre isso, né? Uhum. O senhor, como pastor, o senhor pode instruir mais as pessoas. Mas vamos deixar ali para frente mais um pouquinho. Claro. E a sua adolescência aí, depois dos 17 anos, ainda permaneceu ali no Morro dos Prazeres, É. é Santa Teresa e Rio Comprido ali, né? Ficam a Sim, divisa, sim, né? sim, sim. Uma área bem legal. Pastor Leandro, teve aí na vida do Senhor uma passagem ali mesmo no Morro dos Prazeres que deve ter marcado muito a sua vida, né? E deve ter sido um obstáculo que o senhor teve que superar, mas com muita fé e com muita garra. O senhor quer contar um pouquinho desse seu testemunho? Não, conto sim. Bem, no ano de 2010, precisamente ali em abril, ocorreu uma das situações mais difíceis da minha vida. Não marcou apenas a minha história, mas marcou a história, né, do local, do bairro, da igreja, né, que pertencíamos, que é a Assembleia de Deus do Rio Comprido, a qual tem uma gratidão assim muito grande ao pastor da igreja, que é o pastor Davi Nobre Rocha. E, enfim, não chovia no Rio de Janeiro daquela forma há mais de 40 anos. Né? Então, de uma forma assim bem resumida, eu estava dirigindo uma congregação da Assembleia de Deus do Rio Comprido aqui em São Gonçalo. E então, antes disso, eu estava no Rio Comprido, na Assembleia de Deus do Rio Comprido, estava com o pastor Davi, estava com os obreiros. As chuvas aconteceram, né? Já estava chovendo na segunda-feira, elas se intensificaram mais na terça, né? E naquele dia eu voltaria para casa, né? Só que eu tinha um compromisso nessa congregação lá de São Lá em Gonçalo. São Gonçalo. Aí o que acontece? Eu fiz alguns trabalhos lá na igreja, o pastor, ele até brincou comigo: Leandro, você pode voltar agora para casa e descansar. Né? Mas eu falei: não, pastor, eu preciso ir para São Gonçalo. O bairro é Guaxindiba. Né? E naquela segunda-feira eu peguei o ônibus e voltei para São Gonçalo. Por quê? Porque tinha uma família que eu havia ganhado para Jesus e eu tinha aquele compromisso de estar lá. Né? Uhum. Bem, e naquela noite, o bispo William, eu fiquei muito pensativo. Não vou dizer que era uma premonição, mas é como se eu estivesse sentindo que algo ia acontecer. Né? Então, no dia desse desastre, na noite do desastre, o senhor estava no Rio Comprido, o pastor Davi falou que o senhor já poderia voltar para casa para descansar, Sim. mas você não voltou para casa naquela noite, você voltou para a congregação que fica em São Gonçalo. Por causa de um compromisso que eu tinha com a família, que eu tinha O senhor ganhado tinha um para Jesus. compromisso com a família e tinha que ter ido lá para lá. Tinha um culto na casa, né, do lar deles. E esse culto na casa, então, salvou a vida do Senhor. Correto. Mas o senhor teve uma grande perca, então, naquela noite. Sim. Então, bem, fui dormir. Na verdade, eu não consegui dormir naquela noite, William. De alguma forma, eu não consegui dormir. Quando chegou por volta de umas 10 horas da manhã, eu recebi a ligação do pastor. E ele com aquela voz, né? Como dar uma notícia como essa? Uhum. Né? Chovendo muito, e ali para aquele lado de Niterói, São Gonçalo, fica pior, né?
Ele falou, Leandro, volta para casa porque o setenta era um ponto de pregação que tinha embaixo do local, que era uma vila, né? Onde a gente morava. Uhum. E tinha uma parte de baixo que tinha ali um ponto de pregação que era antigo, chamado 70. E aquele local era chamado de 70, né? Por causa do número. Aí ele falou, Leandro, volta para casa porque desabou, né? O 70. E eu fiquei pensando, poxa, acho que aconteceu de um desabamento no sentido de alguma laje caiu, né? Eu não sabia que tinha acontecido, né, o que eu vou te falar aqui agora. Bem, quando eu chego no local, né, um transtorno terrível, Uhum. né, no Rio de Janeiro. Na época era o prefeito Eduardo Paes, ele havia decretado estado de emergência, parece De que é isso. calamidade pública, Isso, né? isso. Eu sei que quando eu chego no local, William, eu só vejo os corpos. Né? Aqueles corpos, alguns estavam na calçada, e já ali já reconhecia, né, pelos lençóis, pela estrutura do corpo. E quando eu cheguei no local, estava tudo desabado. Né? Uma avalanche de barro, assim, muitas pessoas, muita gente olhando para mim. E a gente teve que entender que, de fato, quem estava ali naquele dia não Não sobreviveu, né? Na sobreviveu. verdade, sobreviveram algumas pessoas, é óbvio, mas eu estou Uhum. contando aqui como a impressão que eu tive, né? Que Sim. havia morrido todo mundo. Alguns sobreviveram. Mas exatamente ali na casa do senhor, alguém sobreviveu? Sim. Eu perdi meu pai, minha mãe, 3 irmãos, um sobrinho de 8 meses, minha avó, né, alguns primos, tios. No total da minha família, entre parentes ali, foram 14 pessoas. Tá? O total ali foram 34 pessoas. Só da minha família foram 14. Tava meu pai e minha mãe lá também. Foi a metade É, da tragédia ali, foi só a foi família do só comigo. senhor. Só comigo. Então, Quem sobrou? Eu, porque não estava lá. As pessoas que não estavam lá, né? Uma estava, que era minha irmã Ruth. E ela morava na parte de cima, e quando aconteceu a avalanche, ela se agarrou numa pedra e foi como surfando, né? Ela sim. foi parar lá embaixo, né, num local chamado Pombal, né, depois do Murim, lá embaixo, mas graças a Deus sobreviveu. Então, vivos hoje está eu mais 3 irmãs. Você mais três irmãs. Duas dessas irmãs não estavam no local, E uma uma segurou numa segurou numa pedra e pedra foi e parar lá embaixo conseguiu toda ralada, né? toda ralada. E o senhor que estava numa igreja em São Gonçalo. Eu que estava na igreja de Então, São nessa Gonçalo, noite ali, dessa tragédia, o senhor perdeu, vamos colocar, toda a família. toda a família. Toda a família, as pessoas Praticamente. ali que o senhor mais amava. Eu tive que enterrar muita gente na semana, né? E os corpos foram sendo achados aos poucos. A minha mãe foi a última a ser achada, né? Pastor Leandro, é uma história que, se a pessoa não tiver com Deus, não tiver firme ali na rocha mesmo, Sim, ela até muda a cabeça, né? muda. Porque o impacto é muito É grande. um impacto muito grande. Eu creio que uma tragédia dessa fica sequela na pessoa, a pessoa fica Claro, lembrando, e para sim. superar tudo isso é muito difícil. E olhando para o Senhor agora, a gente vê que Jesus ele fez uma grande obra na sua vida. Não, fez sim, William. Já tem 12 anos. É claro que no início é muito mais difícil. Só o fato de você perder uma pessoa, né, William? Já é algo muito complicado. Imagina você perder seu pai, sua mãe, 14 pessoas no Você perder total. uma pessoa é complicado que você ama. Você Imagina. perder uma pessoa que você ama é complicado. É, Agora imagina você perder 14 pessoas. sim. Agora, tudo isso eu devo a Deus, primeiramente, tá? Que me sustentou em todo momento, sabe, o bispo? Eu lembrava dos textos sobre Jó, né? Por isso, graças a Deus, a Bíblia ela nos dá muitos exemplos de Uhum. superações e a palavra de Deus sempre me ajudou muito. Segundo ponto foram as pessoas. É bem impressionante, William, que nesse dia foi tão assim tremendo que até traficantes, tá, desceram para ajudar naquele dia. Parece que aquilo ali envolveu todo mundo. Foi uma comoção assim muito grande, né? Então,
Eu agradeço a Deus, a família, a igreja, que sempre foi fundamental, né? Os irmãos. E ninguém consegue superar coisas como essa sozinho, né? É claro, não vou dizer para você que eu ainda não lembro, não vou dizer para você que ainda algumas coisas não acontecem, mas hoje eu estou muito mais forte, né, do que antes. Então, se eu estou assim bem hoje, é por causa, primeiramente, Deus, né, a palavra dele, a ajuda das pessoas, né, os meus irmãos, enfim. O senhor tocou um assunto interessante, que na tragédia uniu-se muita gente. Sim. Até os meninos ali que levam a vida num mundo paralelo se uniram para Se poder uniram para ajudar no poder ajudar. Pô, resgate. foi muito. Pastor Leandro, a gente vê que no mundo de hoje em dia que nós estamos, eu vou falar com o senhor, muitas vezes acontece uma tragédia simples, Sim, pequena, e as pessoas, a gente sente que o amor está esfriando no mundo de hoje. sim, Porque muitas dessas pessoas, em vez de ajudar, elas vão para lá filmar, para jogar na internet. Isso está acontecendo hoje. sim. Mas lá no passado, o senhor vê, todo mundo se Tava todo uniu, mundo. todo mundo Era bem junto, provável que se fosse hoje, não vou dizer todos, mas ia ter muita gente filmando e não ajudando, né? filmando e não Parece que as ajudando. pessoas estão perdendo o sentido, né, meu bispo? Perdendo sentido, e a gente vê que parece que o amor está esfriando. Eu falo Verdade. isso e querendo saber do entendimento do Senhor como pastor, né, que dá curso de É escatologia, escatologia, de né? escatologia. Pra quem não sabe, escatologia ele é o ramo aí da teologia que estuda o final dos tempos, né? O arrebatamento, a grande tribulação, a vinda de Jesus, né, no modo geral. Então, aí, por isso eu passo essa palavra até para o senhor, porque Certo. o senhor, como dá esse curso de escatologia, o senhor, melhor do que ninguém, sabe falar sobre o fim dos tempos, né? Sim, Que diz que o amor esfriaria. sim. Hoje você vê acontecer um atropelamento, alguém se machuca, alguém cai, tem 3 pessoas ali perto, 2 estão filmando e uma está tentando ajudar. Isso é Exato, esfriamento do amor, não é não? exato, com certeza. E às vezes não, né? A desgraça alheia, ela tem sido até uma moeda, né? Para muita Uhum. gente ganhar dinheiro em cima. Mas foi exatamente o que o Senhor falou, o Bispo William, que o Senhor Jesus falou, que o amor de muitos se esfriaria. A diminuição do afeto, a diminuição do amor, né? A diminuição da disposição em ajudar as pessoas se tornariam muito egocêntricas, né? Egoístas, olhando só para si mesmas, né? Então, é um dos sinais aí. Essa questão do final dos tempos, Bispo William, não é uma. O final dos tempos não é algo que se corresponde somente ao ano de 2026, 2025. O Uhum. final dos tempos é um termo técnico que é utilizado para falar de um período de tempo, desde Atos capítulo 2 até os dias de hoje. A gente tem mais de 2025 anos de final dos tempos. Uhum. Claro que ela vai se escalando, as coisas vão ficando piores, tá? E que são aí grandes sinais que vão acontecendo para mostrar que de fato Jesus está voltando, né? E que tem acontecido aí, Tem né? Se a gente acontecido, tem parar para acontecido. analisar, tem acontecido muita coisa que Verdade. está na Bíblia, né? Que foi Está na palavra. profecia lá de trás que vem se Com cumprindo. certeza, vem se cumprindo. Mas, pastor Leandro, eu vou só tocar mais um momento aqui, lá atrás um pouquinho, no que aconteceu, porque nós temos 2 fatores ali naquela tragédia, né? Temos ali que o senhor foi um milagre. O senhor pode contar o milagre de não ter ido para casa. Então, isso foi um milagre naquele dia não ter ido para casa. E serviu também para te forjar. Eu acho que para você superar aquilo tudo ali, você teve que buscar força em Deus, né? Uhum, E hoje ser o homem que o senhor é, o pastor, uhum, um teólogo, uhum. né? Sim. E graças a Deus o senhor está superando isso tudo. Mas me conta aqui, pastor, o senhor hoje é casado, tem filhos, como é que está essa vida do senhor? Sou casado, graças a Deus. Tenho um filho de 9 anos e minha esposa está grávida, né? Aí com seus 3 meses.
A gente está num novo projeto de ministério, né? E Deus tem cuidado de mim, Bispo William, graças a Deus. Me ajudou a superar nesses anos todos. Não é fácil, né, para Não é ninguém, fácil. mas se eu tô de pé hoje é por causa do Senhor, por causa de Deus e por causa também das pessoas que ele coloca para estar comigo, para me ajudar. Tem o Leandro também antes do casamento e depois do casamento, né? Sim. O casamento mudou alguma coisa na vida do senhor? Agregou mais força para caminhar? Como é que é essa união? Olha, eu vou até dizer que Leandro, antes do casamento, era mais magrinho, né? A gente, depois que casa, meus amigos, a gente até se alimenta melhor. Mas brincadeiras à parte, o casamento muda sim, gente. Eu sei que a gente vive num tempo onde tem gente que chega a demonizar essa instituição tão sagrada, né? Uhum. Mas a palavra diz que não é bom que o homem viva só. E é claro, ter uma pessoa do lado que te completa, que te ajuda, né? Até um abraço para minha esposa Thalita, te ajuda muito, né? Te faz assim. Todos nós, seres humanos, precisamos. A palavra diz que não é bom que o homem viva só, né? Não é bom que Deus, viva ele só. viu, e olha que o jardim era bonito, era um ambiente de felicidade, Uhum. né? E mesmo assim, Deus olhou e falou assim: olha, é como se o homem não estivesse completo, né? Então, sim, o Leandro, depois do casamento, ele ficou até melhor, né? O casamento nos ajuda, né? Uhum. A melhorar também como pessoa, entendeu, meu amigo? Então, é muito significativo. É muito significativo isso aí. A união, né? O companheirismo, O a companheirismo, cumplicidade. é muito bom. Um vai ajudando o outro e os dois vão Claro que crescendo tem seus juntos. desafios, né, meu amigo? Nenhum casamento é perfeito. A vida a dois não é fácil Não para é ninguém, fácil. né? É um desafio diário, mas o amor ele supera todas as coisas, né? Nem tudo é um mar de rosa, Nem né? tudo é um mar de A rosa, vida né? não é um morango Não é um morango. 100%, Gostaríamos que fosse, mas o casamento também é uma ferramenta de Deus, até para nos moldar também como pessoas. mas é com os erros que vai se aprendendo ali, desde que os dois entendam que é preciso ceder. Correto. É 50% de um e 50% de outro. Não pode ser Exatamente. 100% e 100% que não vai dar Exatamente. certo. Exatamente. Tem que ser metade e metade para se completar em um só, né, pastor? Exatamente, para ser completo. Para ser E completo. um ajudando o outro. Então, pastor Leandro, o senhor prega em algumas igrejas, é conhecido. Como é que está essa vida ministerial do senhor hoje? Olha, eu sempre preguei, sabe, o Bispo William, e ultimamente eu tenho me dedicado muito ao ministério do ensino. Eu sou um pregador, professor e professor pregador. Até quem me chama para pregar repara isso, né? Sim. Eu sempre me ocupo em estar ali, tanto explicando como também pregando. Então, tem sido assim há mais de 10 anos da minha vida. Eu posso colocar 15 anos da minha vida vivo no ministério itinerante, não apenas pregando, mas dando cursos de escatologia, né? Também um curso bastante interessante é na área da homilética, onde a gente fala sobre comunicação, a gente ajuda pessoas a como se portar num púlpito, a como pregar, né? Esse curso ele é muito focado também na área emocional, né? Como um profissional da área da emoção, a gente tenta ajudar as pessoas nesse quesito, né? Porque às vezes uma pessoa ela não consegue se comportar em público por causa de demandas emocionais, tá? Ela tem um bloqueio emocional que a trava e não permite que ela fale para muitas pessoas. Ela não É aquela consegue, né? pessoa que a gente diz assim, poxa, fulano ali é tímido, é isso? Às vezes Nessa, mais ou menos por aí? Às vezes não é nem questão de De timidez, né? timidez. Porque o fato de uma pessoa ser tímida não significa que a timidez vai travá-la, né? Agora, há pessoas que têm bloqueios emocionais Uhum. terríveis, que se for colocar igual o senhor está aqui, eu estou aqui, a pessoa começa a suar, começa a tremer, né? Ela, enfim, cada um com sua reação. E eu já conheci pessoas que não conseguiriam fazer isso aqui. Entendeu? Então, o curso que a gente trabalha também em cima do emocional, principalmente no emocional. Acredito que melhorando essa área, porque quando a gente fala assim, curso de homilética, Uhum. geralmente, essa palavra homilética é a arte de pregar, né?
Geralmente a gente pensa que deve estar só concentrado ali na área teológica. Sim, mas as pessoas esquecem que o ser humano ele é corpo, alma e espírito, né? Espírito, alma e corpo. E às vezes tem gente que quer resolver coisas emocionais no espiritual, E né? não é por esse caminho. E não é por esse caminho. Existem dois lados da moeda, então. Existem dois lados da moeda. O homem é feito de três partes. Tem coisas que o problema está no físico, não tem como melhorar no espiritual. Claro que um pode influenciar o outro, né? Então, assim, a gente fala também dentro dessa área, né? A gente também leciona outras matérias, mas a principal mesmo é a escatologia, que é a doutrina das últimas coisas, né? Já estudo isso há mais de 15 anos da minha vida e é um tipo de tema que precisa sempre estar sendo estudado, né? O senhor... Eu já tive presente em algumas aulas, né? Inclusive de escartologia que o senhor deu, Sim. Participei ali. Eu achei muito interessante, mas eu também tive presente quando o senhor estava dando ensino bíblico, né? Lá no Vidigal. É uma outra parte aí que o senhor tem um ótimo conhecimento, né, pastor? Sim, eu sempre Escola fui bíblica, apaixonado, né? meu pastor, sempre fui apaixonado pela palavra, sempre fui apaixonado pelo conhecimento. O maior culto de libertação é o culto onde o conhecimento sobre Deus é liberado, tá? A palavra diz que o meu povo perece porque lhe falta conhecimento. Jesus disse que nós erramos por não conhecermos as Escrituras e nem o poder de Deus. A gente vive num momento, bispo, que as pessoas elas estão dando mais valor a sensações, a emoções do que a palavra, né? E o resultado, você pode ver aí, nunca se houve tantos escândalos, tantos problemas, tantas igrejas rasas, né? E com certeza um dos grandes motivos é por causa dessa distância que muitos têm tido a respeito da palavra de Deus, né? Pastor Leandro, eu entendo um pouquinho, mas o senhor melhor do que eu, que é um professor nato, né, de escatologia, de escola bíblica. Sim. Quando a gente fala esse termo evangelho raso, igreja rasa, é porque falta a palavra, falta o conhecimento? Falta. Bispo, chegamos num tempo tão difícil que é bem possível você esvaziar uma igreja só pregando a palavra. Vou até repetir isso para vocês. Chegamos num tempo tão difícil que é possível você esvaziar uma igreja só pregando a palavra. Só pregando a palavra. Porque é um tempo que o apóstolo Paulo até falou, né? Que as pessoas terão comichões nos ouvidos e amontoarão doutores segundo as suas próprias concupiscências. É claro que tem um remanescente, isso aqui é uma metáfora, né? É uma figura de linguagem, mas é muito assustador você ver o número de igrejas cuja palavra ela já não é mais a prioridade. Tem de tudo. E às vezes você vai até em lugares, meu amigo, eu sinceramente fico muito revoltado com isso, né? Que a palavra de Deus ela não tem primazia. Não tem primazia. É um canta-canta minha gente, parece até o culto do Martim da Vila, né? É o canta-canta minha gente, aí chega um pastor, toma aqui 15 minutos de palavra, 10 minutos de palavra. Então, para mim, essas coisas não fazem sentido, né? Pastor Leandro, o senhor tocou num ponto que a gente está vendo isso acontecer por todos os lados. As pessoas mesmas, elas não vão, parece que não vão mais em busca da palavra, do ensinamento. Elas vão lá para ver um coach, para ver um cantor. Exatamente. E não para escutar realmente a palavra de Deus. Essa câmera aqui é a câmera do Senhor. O senhor poderia olhar para ela e explicar para quem está acompanhando aqui agora mais um pouquinho disso que o senhor falou, do evangelho raso, das pessoas que não buscam a palavra, que a igreja que dá a palavra é capaz de esvaziá-la? Bem, gente, a palavra é que dá sustentação à igreja. Eu posso até afirmar isso aqui para vocês, que o nível espiritual de uma igreja é medido pelo quanto essa igreja prioriza a palavra de Deus. Eu já falei isso até para alguns pastores e algumas igrejas. Você quer ver se uma igreja, de fato,
ela está tendo força, dá uma olhadinha para o culto doutrinário. Dá uma olhadinha para o culto de escola bíblica, vê como é a frequência. Só que, infelizmente, gente, são os cultos mais sofridos. São os cultos onde tem menos pessoas. É claro que também existe uma questão cultural, Bispo Willi, que o brasileiro, infelizmente, ele é conhecido como um povo que não gosta de ler, não gosta de estudar. Né? Mas a gente precisa vencer isso. E é por isso que existem, infelizmente, muitas igrejas sem sentido. Mas tem muita gente, mas está inchada. Né? Crescimento sem a palavra não é um crescimento saudável. Examinai as escrituras, disse o Senhor Jesus, porque vós cuidar ter nelas a vida eterna, são elas que de mim testificam. Jesus, ele venceu Satanás no monte, né, da tentação pela palavra. Então, o crente que não ama a palavra, a igreja que não ama a palavra, ela está fadada ao fracasso. E quando eu falo de fracasso, estou falando de poucas pessoas, não, porque há igrejas com muitas pessoas já está fracassada espiritualmente. E a igreja com poucas pessoas, mas está uma igreja saudável. Avivada. Né? Então, assim, eu não me iludo. Com cultos de festividades cheios, com cultos de domingo cheios, mas a escola bíblica, o culto doutrinário é vazio. Então tem alguma coisa errada. A gente pode dizer que seria semelhante a um corpo. Bonito por fora e feio por dentro. Feio por dentro. Feio por dentro. Uma coisa que chama muita atenção, isso aí que o senhor falou, porque a gente vê várias igrejas lotadas de pessoas. Sim. Mas se você buscar naquelas pessoas ali, aonde é que está Deus? Aonde que foi edificado? Exato. Você não vê. Eu vejo muito, sabe o quê, pastor André? Eu vou falar uma coisa aqui agora que é bem polêmico e poucas pessoas têm coragem, talvez, de falar. Eu vejo as igrejas hoje se tornando boate para o povo crente. É igreja com pisca-pisca, é igreja com gente dançando, é igreja com gente pulando. Aonde é que está a palavra? Aonde é que está Deus aí? E a palavra sendo deixada de lado, né? Às vezes confiando até muito na psicologia, na programação neurolinguística, hipnose, tá? E esquecendo a palavra. E como eu falei, o bispo, esvazia a igreja. Se você começar a pregar a palavra de Deus na sua essência, quem é que vai ficar? Os sinceros. Os que de fato querem se alimentar. Porque a palavra, a verdade, ela liberta. Agora, todo mundo quer ser liberto? Nem todo mundo quer ser liberto. E, infelizmente, alguns cultos viraram, como eu posso falar, apenas um local de encontro, de evento, onde as pessoas querem se sentir bem. É bem provável ser... Eu não estou dizendo que tudo é pancada, tá, meu bispo? Sim. Não estou dizendo isso. Eu estou dizendo aqui que muitas pessoas não suportam a sã doutrina, como o próprio apóstolo Paulo mesmo disse. Então, eu fico muito preocupado. Né? Eu não me iludo. Né? Porque a minha igreja está um sucesso, porque eu tenho muitas congregações, tem muita gente. Né? Uma vez Jesus chegou para aquela grande multidão, imagina, bispo. Aquele que não comer da minha carne e não beber do meu sangue não tem parte comigo. Imagina, meu irmão, você perder a maioria dos seus dizimistas só ficando 12. Né? E você acha que Jesus tinha problema emocional, problema de validação? Não, ele falou, vocês querem ir, vocês podem ir também, porque eu não estou sozinho. Então, quem é chamado por Deus, meu amigo, ele tem convicção que o Pai está com ele. E Deus, ele é aquele que sustenta o ministério dos verdadeiros, dos que honram a sua palavra. A honra que damos a Jesus mede-se pela honra que damos à sua palavra. É isso. É isso aí. Quantas igrejas que... Eu disse para o senhor que a gente vê que está fazendo cultos em troca de... Tem muita igreja fazendo berganha, a verdade é essa. Né? E o senhor deixa aí bem colocado nas tuas palavras o que realmente é importante. A importância é ganhar almas para Jesus Cristo. E não se ganha alma se não ensinar a palavra, porque a palavra
que liberta, né? E o povo hoje precisa de libertação. Eu acho que isso tem que ser pregado mais vezes nas igrejas sobre libertação. Não é libertação só Exatamente. das drogas, libertação disso ou daquilo. É libertação mesmo. É Tá se real. entregar a Jesus Uhum. Cristo, né? É mais ou menos por Verdade. esse É isso lado? aí. É isso aí. Como o senhor que tem um testemunho muito forte, né, meu bispo? E é verdade. A gente precisa da verdade, né? Ah, mas vai espantar. Não, meu irmão. A verdade, ela liberta. Ela dá sustentação para toda a alma, né? E o que nós precisamos é da palavra de Deus e deixar que a palavra ela tenha o seu resultado, né, meu amigo? E é claro que não sou contra, tá? Né? Não quero que com as minhas palavras, a Leandra é contra igreja cheia. Não, pelo contrário, todo mundo quer sua igreja cheia. O que eu estou dizendo é que não adianta querermos as coisas certas se a gente está usando a ferramenta errada ou deixando de usar as ferramentas certas. E a maior ferramenta é a palavra de Deus, porque se alguém não permanece numa igreja por causa da palavra de Deus, essa pessoa não entendeu o evangelho, Não entendeu o né? evangelho. As escrituras, elas são Você fundamentais. chegou num ponto crucial. Muitas vezes a pessoa está indo para a igreja não pela palavra de Deus, mas para ter um lugar de encontro dela. É, Não quer ir, não vai para o mundão. Isso também é muito importante, que claro. só das igrejas atrair as pessoas para ela Uhum, já diminui muita coisa errada feita fora da igreja, né? sim, Porque quem está ali na igreja realmente está ali para adorar a Deus. correto. E eu vejo isso com muitos pastores aí famosos que Sim. enche estádio. Isso é bom? Isso é muito bom, que você dá à pessoa o entendimento da palavra de Deus. Depois basta cada igreja segurar os seus Uhum, membros ali e dar sim. o ensino Dá o bíblico, ensino. né? Dar a escola bíblica já desde pequeno para manter essas pessoas realmente na palavra de Deus. E quanto ao curso que o senhor dá de escatologia? Vamos falar agora de escatologia. Sim. Fala aí para o nosso É, público. escatologia geralmente são assuntos assim muito amplos e às vezes complexos. Por que o bispo? Porque por causa das muitas visões a respeito de muitos assuntos, né? As correntes escatológicas, as chaves hermenêuticas escatológicas. E é por isso que é um assunto que muitos até não se interessam, porque muitos têm muitas opiniões sobre isso. Por exemplo, a gente vai falar aqui de arrebatamento da igreja. Nem todo mundo acredita no arrebatamento da igreja, né? A gente vai falar aqui da grande tribulação, né? Nem todo mundo acredita que a igreja passará pela tribulação. Alguns acreditam que a igreja vai estar durante esse período. Então, assim, existem muitas visões a respeito de muitos assuntos na área da escatologia. Agora, é um assunto extremamente importante, primeiro, que é um assunto que ocupa quase 50% de todo o conteúdo bíblico. A Bíblia fala de muitos assuntos, fala de salvação, fala de fé, fala de finanças, fala de uma série de coisas. Agora, quase a metade, eu estou falando aí de 47% Uhum. de todo o conteúdo da Bíblia fala de escatologia. Desde Gênesis até o livro do Apocalipse, existem conteúdos escatológicos. Escatológico. Na verdade, só 3 livros da Bíblia não falam de escatologia. Eu vou te explicar por quê. Filemon, 2ª e 3ª João. Por quê? Porque são livros muito pequenos. Parece que não deu tempo. Mas todos os livros, dos 66 livros, com exceção desses 3, falam de escatologia. Então, se a Bíblia se ocupa tanto em falar sobre o assunto, é porque é relevante. Segundo, Jesus ele falou muito sobre o assunto. Mateus 24 e uma série de textos. Os apóstolos falaram desse assunto. Então, esperar de Jesus apenas nessa vida, a palavra diz que nós seríamos miseráveis, né? Então, temos que entender que Jesus veio, nasceu, viveu, morreu, ressuscitou e ele vai voltar, tá? João 14, ele vai falar, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim, na casa do meu pai é muita morada, se não fosse assim eu teria dito, vou preparar lugar. E se eu for, eu vou preparar lugar porque eu voltarei outra vez e vos levarei para mim mesmo. O senhor falou para mim aqui agora que a escatologia ela começa no livro de Atos. Não, ela está ali desde Gênesis.
Sim, mas o senhor disse que de Atos começa mais, que são 2.500 anos de escatologia. É de fim dos tempos. De fim dos Essa tempos. expressão fim dos tempos, porque tem gente que pensa que o fim dos tempos é só 2025. Aham. Não. Começou desde Atos capítulo 2. Nós temos Desde mais Atos. de 2025 anos de fim dos tempos, né? Então, começou em Atos, o senhor disse que tem 2.500 anos aí. 2025 anos. 2025 anos de fim do tempo. Então, hoje então nós estamos vivendo o que no Apocalipse? Exatamente o fim dos tempos. Tá? É claro que foi se escalando, né, uma proporção muito maior. Muita coisa talvez ainda tenha que acontecer. A gente não pode se fixar, William, e é muito perigoso nessa área escatológica, muita gente erra em eventos específicos, tipo, porque está acontecendo algo ali, Jesus está voltando. Não. Jesus ele vai voltar na hora certa, no momento certo, segundo a vontade de Deus. Pode ser hoje. Eu acho, sim, eu não me expressei muito bem na minha pergunta. Sim. Eu vou reformular ela aqui para o senhor. O senhor acha que hoje, em 2026, nós já estamos vivendo a parte do Apocalipse ali na Bíblia? Correto. Eu acredito que não. Na escatologia, William, existem 4 linhas de interpretação sobre o livro do Apocalipse e assuntos escatológicos, que é a preterista, a historicista, a idealista e a futurista. Eu sou, como a maioria, né, dos teólogos, dos crentes até no Brasil, futurista. O futurista, ele acredita que aquelas coisas, a maioria das coisas que estão descritas no livro do Apocalipse, só vão acontecer depois do arrebatamento da igreja. No caso, um dispensacionalista, né? Eu sei que são termos assim técnicos até um pouco desafiador para ficar falando. A gente precisaria de muito tempo para isso. Mas o futurista, ele acredita que a maioria das coisas contidas no livro do Apocalipse vão acontecer após o arrebatamento da igreja. Quando acontecer o arrebatamento, então, vai desencadear a grande tribulação. Aí começa ali o capítulo 6 de Apocalipse, o cavalo branco, então, o preto, o Apocalipse mesmo, a gente vê muitas pessoas falando, estamos vivendo o Apocalipse, Isso é uma expressão da boca para fora, porque o verdadeiro Apocalipse, aquele verdadeiro fim do tempo, ali em Apocalipse, é após o arrebatamento. Aqueles eventos descritos ali no livro, nós como futuristas acreditamos que vão acontecer depois do arrebatamento da igreja. É claro que nós, sim, já estamos vivendo os últimos tempos desde Atos. Sim, desde Atos, né? Mas aqueles eventos acreditamos que vão acontecer depois do arrebatamento da igreja. Muitos acham que, né, no caso dos preteristas, dos historicistas, dos idealistas, que são eventos que já estão acontecendo, ou são eventos simbólicos, ou o que o Apocalipse diz, como o caso do idealismo, é apenas uma descrição entre o bem e o mal, né? Enfim, existem muitas interpretações, mas a maioria é futurista. Aquilo que está ali vai acontecer na tribulação, etc, etc. Pastor Leandro, o senhor também é teólogo. Sim. Existe, para quem não entende ou para quem quer entender, existe uma diferença da teologia para o escatologista? São duas coisas diferentes? São a mesma coisa? Não, em termos de aula? A escatologia ela é um ramo da teologia, né? A teologia é como se fosse um médico, ele estuda a medicina e depois ele se especializa numa área, né? Ou é clínico geral. Ou é clínico geral, ou é ortopedista, cardiologista. Exatamente. E a escatologia é um dos ramos dentro da teologia. Dentro da teologia. O senhor é teólogo também. Sim, né? Por misericórdia de Deus. Né? Estudamos aí bacharel em teologia, né? Fizemos um mestrado, aí estamos aí, por misericórdia de Deus, né? Não é que a gente é melhor do que ninguém, nada disso, a gente está em aprendizado, né? Agora, a teologia seria bom que todos fizessem, né? Porque são ferramentas que vão te ajudando a você compreender melhor as escrituras, né? Não é que o teólogo seja mais espiritual, tem teólogo que até é demoníaco, né? Mas a teologia te ajuda a compreender mais as escrituras. Eu estou perguntando para o senhor porque eu tenho certeza que muita gente vai estar nos assistindo e tem muitas pessoas, até mesmo no meio evangélico, quem não é evangélico, que tem algumas dúvidas. Então eu tenho que lhe fazer essas perguntas para que o senhor explique para as pessoas, né? Se tiver meu alcance, com certeza. Por exemplo, perguntamos agora sobre escatologia e teologia. Sim.
A explicação do senhor foi uma explicação muito Aham, fácil de se entender para quem sim, não entende. sim. E sobre a teologia e a ciência, alguma coisa se bate? Tem alguma diversidade aí? Me fala aí sobre isso. Tem alguma coisa a ver? Não tem? O que a É, ciência fala da teologia? O que a teologia fala da ciência? uhum. A teologia não é contra a ciência. A ciência, ela é boa, tá, o bispo? A ciência, ela trabalha com experimento, trabalha com fatos, e a Bíblia jamais foi contra a ciência. Aham. Pelo contrário, existem abordagens científicas que estão corroborando com coisas que já foram ditas antes mesmo de descobertas grandiosas de muitos cientistas, que já Uhum. estavam nas escrituras. Então a Bíblia não é contra a ciência. O que temos que ter cuidado é o cientificismo, né? Quando isso se transforma numa ideia militante, contrária às escrituras, sem fundamento até científico mesmo. Por exemplo, sei lá, o homem veio do macaco, ou que algo inanimado construiu algo animado. Então tem coisas que não fazem sentido, Não são faz teorias, sentido. e o problema é esse, né? Tem gente chamando de ciência aquilo que é teoria. E então a teologia ela vai divergir com relação a esse A cientificismo. esses Agora, pontos específicos. tudo que é experimentável, tudo que tem sentido, que é um fato, a Bíblia nunca foi contra. Pelo contrário, a ciência ela valida as escrituras, né? Foi validado, Agora, a né? teologia estuda sobre Deus, né? E estudar sobre Deus tem que estudar as escrituras e muitas coisas a respeito dele. É claro que não dá para compreender Deus em tudo, né? Tem até uma música bastante interessante, todo mundo gosta dela, né? Que ninguém explica Deus. Não dá para explicar Deus 100%, é óbvio, Com tá? certeza. Agora, a Bíblia, sim, explica muita coisa sobre Deus. Não explica tudo, mas o que a gente precisa entender sobre Deus estão nas Escrituras, né? É claro que um dia vamos conhecer mais. A Bíblia ela explica não só sobre Deus, como é um livro de ensinamento para a vida toda, né? E para tudo. Para tudo, Pra para todos os âmbitos da sua vida. Leia a Bíblia. Não há um livro Maior. É a maior mãe que a aí, Bíblia. né? É a Bíblia. É verdade, é verdade. A Bíblia para cura, para prosperidade, a Bíblia para libertação, a Bíblia para você educar seus filhos, a Bíblia para você Exato. se educar, a Bíblia para você buscar fé, mais contato com Deus, está tudo A palavra de na Deus. palavra de Deus, que é a Gostaríamos, Bíblia. claro, ela não é obrigada a te dar resposta para tudo, né? Mas o que temos nas Escrituras é o suficiente que Deus deixou para a redenção humana, para a compreensão a respeito dele e para muitas outras coisas. Até para terapia. Tem pessoas que talvez se lessem a Bíblia estariam menos deprimidas, depressivas, né? Nós temos muitos textos ali que ajudaria muito. Pastor, inclusive, eu já passei por momentos de ansiedade terríveis, tá? Uhum. Dada muitas coisas que aconteceram na minha vida. E a palavra de Deus me ajudou, tá? Se quer ver um texto que me ajudou bastante, é o texto de Abacuque. Ainda que a figueira não floresça, etc, etc, né? Que texto que é Tem um até uma hino. música linda, Na né? verdade, Abacuque ele fez um salmo. Isso é uma música mesmo. É uma música E mesmo. foi em cima desse texto que eu fui curado de ansiedade, tá? Por quê? Porque eu entendi que a ansiedade ela se firma muito do e se, e se. O ansioso ele vive firmado em cima do e se. E se eu não comer picanha esse ano? E se acontecer isso? E se fulano de tal foi embora? E se fulano me deixar? Né? Então o ansioso ele é firmado no e se. Aí o que me curou? A palavra de Abacuque, quando ele disse assim, ainda que o crente ele deve se firmar em Deus a partir desta verdade. Tipo, ainda que eu não coma picanha amanhã, eu vou me alegrar em Deus. Possa ser que eu não tenha, mas isso não vai tirar a minha alegria. Você está entendendo? Uhum. Ainda que fulano de tal vá embora, eu gostaria que eu não fosse, mas eu vou permanecer alegre em Deus. Era o que Abacuque queria passar pela palavra inspirada, né? E isso Esse ajuda. ainda que aconteça qualquer coisa, Isso não vai tirar eu minha não vou alegria. tirar minha A paz por minha causa disso. felicidade é Jesus. A Ela está minha firmada em felicidade é Jesus. Deus.
É ele que me sustenta. O restante é lucro, né? É verdade. Alguns dizem até que a gente veio para essa terra nu, né? Careca, sem dente, banguela. Então o que vier vai ser lucro. Chegamos sem nada, né? E daí para frente, sem Deus nada, tem sustentado. e vamos morrer sem nada. Pastor Leandro, vamos mudar agora um pouquinho o nosso assunto. Sim. Vamos para o lado da política, né? Bora. Esse ano é um ano eleitoral. Ih, rapaz. Né, que está chegando aí mais umas eleições para presidente, para governador, senadores, deputados. O que o senhor acha da política no Brasil hoje? William, a política é uma benção. Tá? Um homem é um ser político. Infelizmente, nós fomos aí bombardeados por muitas informações equivocadas acerca da política. Né? Uhum. O nosso povo chegou a dizer que política era do diabo e, infelizmente, acabou sendo entregue ao diabo mesmo. Agora, onde tem ser humano tem erro, tem falha, mas a gente deve ver a política também como uma ferramenta para que o Senhor use pessoas. O problema é que muita gente acaba confundindo isso, né, e acaba se afastando. Agora, o afastamento da igreja, do meio político, acarreta em consequências assim terríveis, né, como a presença dos ímpios. Né? E quando os ímpios dominam, velho, o povo vai chorar. Vai chorar. Eu trouxe para um lado da política, porque eu sou como um pastor, teólogo, né? Eu tenho a minha opinião formada sobre o assunto. Sim, sim. Mas hoje a gente quer saber a opinião do senhor, de um pastor. Sim, também. Sim. Como que funciona? O que o senhor acha da política dentro da igreja, dentro dos templos, igual estão fazendo? Está sendo feito hoje política. Sim. A igreja é parte da sociedade, William. Uhum. E eu vou dar um exemplo bíblico. Jesus ele foi auxiliado por José de Arimateia. José de Arimateia ele era senador. Lá em Lucas capítulo de número 8, vai dizer que tinha uma pessoa que também ofertava no ministério de Jesus, chamada de Joana, que era esposa de Cusa, procurador de Herodes. Uhum. Então Jesus nunca foi contra a política. Pelo contrário, teve políticos que o ajudaram. Se não fosse José de Arimateia, possivelmente Jesus até morreria como indigente. Foi ele que comprou o sepulcro e colocou Jesus naquele sepulcro, né? Então, o que acontece? A política não é errada. O erro está no ser humano, no pecado, na ganância, né? A política é uma ferramenta, é claro, desafiadora no contexto que a gente vive, de corrupção e etc. Mas eu acredito que dentro da política, as pessoas certas estando ali, agora isso também é uma vocação, né? É um chamado, não é para todo mundo. Tem muita gente aí se abdicando do seu ministério para estar envolvido em coisas que Deus não chamou para ele fazer. Né? Pastor Leandro, eu estou falando essa pergunta para o senhor porque eu acompanho várias igrejas. Sim. De vários lugares, por todo o país. Quando eu não consigo ir numa igreja pessoalmente, eu estou sempre buscando no YouTube, vendo a pregação de um, de outro, de vários pastores presidentes diferentes. Sim. Eu te fiz essa pergunta porque teve um culto especial, eu não vou citar nome nem nada, que o culto começou com o pastor falando de política e deu a benção apostólica falando de política. Eu não vi falar de Jesus. Meu Deus. Isso é o que eu estou perguntando. O que o senhor acha disso? Eu acredito que Deus não se agrada disso. E a igreja do Senhor, apesar de fazer parte da sociedade, ela não está ali para ficar dando palco para ser falado outra coisa senão do evangelho. É claro que eu não sou contra que se apresente uma pessoa, de repente um candidato, mas que isso não ocupe a primazia de um culto, que é colocar Deus no centro, colocar Deus em primeiro lugar. Culto não é para ficar gastando tempo com pessoas que não estão falando a respeito de Jesus Cristo. Tá? Não é que eu seja contra uma pessoa dê uma palavra, tudo bem. Agora, o problema é que tem muita gente exagerando, né? Colocando no púlpito gente que nem vida com Deus tem. Eu digo isso até do nosso ex-presidente, né? Que é o Jair Messias Bolsonaro. Se ele tivesse hoje, eu votaria nele de novo. Tá?
Agora, muitas igrejas erraram aí de ficar também colocando numa posição quase de idolatria, né? Chamando o cara de mito, etc, 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 confiando mais nele, e hoje o cara está preso lá, tem gente que nem vai visitar ele. Então, É, assim, a gente tem que tomar cuidado, William, porque o primeiro lugar tem que ser Jesus, né? Ah, mas tem que votar nele? É uma representação, mas todo o excesso eu acho que não o excesso, a gente quando chama altar, altar é um lugar edificado, é um lugar santo, né? é o que Eu, deveria ser, eu né? entendo assim. Deveria Não, ser, eu entendo que o altar é um lugar sim. santo. Eu até acho que a gente mesmo, para pisar no altar, para pregar, a gente devia tirar nosso sapato, Uhum, né? Porque é um lugar que tem que ser puro. sim, Mas eu vejo muita igreja fazendo do altar um palanque eleitoral. Eu não estou falando de exatamente, candidato A e nem B. Eu estou falando das igrejas. exatamente, Porque se o candidato A ou B está naquele altar, é porque o pastor daquela igreja levou ele. Então, exato. ele não tem nada a ver com isso. Não somente com políticos, né, Não o somente William, com mas também políticos. com outras figuras famosas. Não sou contra a fama, não é isso. Mas de figuras famosas, às vezes você percebe que Jesus já não está mais ali. É o nome da pessoa, o nome do fulano de tal, o nome da ciclana de tal. E eu acredito que tem sido uma das razões aí que o próprio Deus acaba se afastando, né? Pastor Leandro, o senhor é um pastor de direita. Tem alguns pastores aí que são de esquerda. Está um pouco dividido, é isso? Sim. Ó, a esquerda, em termos ideológicos, Uhum. se um pastor é esquerda, em termos ideológicos, por que eu só falo ideológico? Porque, por exemplo, uma pessoa ela pode ser mais de esquerda em termos econômicos, né? Como seria isso? É mais Estado, Uhum. né? Mais Estado e menos liberdade aqui para o povo. Então, eu acho que nesse ponto aí tem que ser bastante equilibrado, né? Mas enfim, mas em termos ideológicos, a pessoa que concorda com esquerda, ela não compreende a palavra de Deus. Porque esquerda defende tudo que é ruim, de esquerda defende aborto, né? Ideologicamente é contra a família tradicional, né? Ideologicamente eles são ateus. O fundamento do esquerdismo nasce praticamente com o ateísmo, com a resistência ao Senhor. Então, Eu vou tocar em mais um ponto aqui, porque o nosso tempo está indo, a gente já estamos quase sim, encerrando esse sim, voo que nós estamos dando aqui sim, hoje. E eu fico muito à vontade de lhe perguntar, porque eu sei que o senhor tem um conhecimento sim. grande da palavra. Eu quero fazer uma pergunta ao senhor a respeito de Israel. A direita, eu estou falando do Estado Israel. Estado de Israel. Correto. Estado Israel. A direita brasileira, ela defende o Estado Israel, Uhum. né? Tanto que levanta-se aí pelo Brasil afora a bandeira de Israel. Mas como a esquerda ela faz tudo que não está na Bíblia, eu estou falando aqui para poder mexer mesmo, para saber como é que vai funcionar isso aí, qual vai ser a resposta do Senhor para mim. O Estado de Israel ele é a favor do aborto, ele é a favor da liberação da droga, Uhum. ele é a favor de várias coisas que a Bíblia é contra. Sim. Será que o Estado Israel se refere realmente ao Israel da Bíblia? Porque muita gente É, fica ali, Israel, Israel, mas o Estado de Israel ele é a favor de muita coisa que nós somos contra. correto. É um Estado democrático. Como Estado democrático, tem pessoas com vários pensamentos. Lá tem parada gay, lá tem uma série de coisas. Agora, não vamos confundir com os judeus religiosos, aqueles Aham. judeus bíblicos que tem em Israel, que são os judeus ortodoxos, tem a galera lá. Israel hoje ele é um país aberto, né? Uhum. Não aquele bíblico. A questão é que é um único país democrático no Oriente, né? Onde não se tem É uma ditaduras, liberdade é mesmo de uma expressão. liberdade de expressão mesmo. Então, Entendi. assim, quando a direita apoia Israel, é muito mais por esse sentido. Agora, em termos
de fé, religião, nós sabemos que existe um significado do povo de Israel, né? Muitos que estão lá são descendentes desse povo. Então, eles têm um significado muito grande para a igreja, para os cristãos, e por isso nós oramos por eles, defendemos eles. Eu fiz essa pergunta para o senhor e coloquei que a direita defende o Estado de Israel, assim como também tem muito da esquerda também que defende, só que eu tive que colocar essa pergunta aqui em questão para ouvir do nosso pastor Leandro o que ele acha, pelo fato de a gente ver muita gente dizendo sobre isso. Exato. Que Israel parece mais um país de esquerda do que de direita. Tá a explicação aqui do nosso pastor Leandro a respeito. Sim, é aquilo, é um país livre. Né? Lá tem descendentes, é claro, do povo judeu, mas tem gente que é israelita, mas é ateu, é homossexual, é uma série de coisas. Então, assim como tem todo mundo, né? Como tem todo mundo. Agora, é um país livre, é um país democrático, é um país que busca seus direitos. Então, assim, tem vários pontos aí, né, que teria que ter uma discussão assim mais aprofundada. Agora, em termos aí do povo da etnia judaica, povo bíblico, é um povo abençoado, e a igreja sabe que tem uma responsabilidade em oração, e é um povo que tem um significado muito grande para a gente, né? Vamos encerrar aqui a conversa falando assim: Israel da Bíblia não é o mesmo Israel país. Israel da Bíblia é um povo, país é outra coisa totalmente diferente. Ou não, ou o mesmo Israel da Bíblia é aquele país ali. Como eu falei, ali tem os descendentes dos judeus bíblicos, tá? Agora existem pessoas que moram em Israel, que são lá de Israel, né? Mas não vamos dizer que os descendentes do povo bíblico estão ali, né? Que herdaram não de uma forma somente genética, mas também de forma tradicional, né? Agora, não vamos dizer que esse Israel país hoje se comporta como aqueles que é o Israel bíblico, né? Não se comporta. É uma grande minoria que está ali, né? É como a gente Esther da Bíblia, ela viveu a maior parte da vida dela em qual país? Lá na Pérsia, né? Não foi no Irã? Que hoje é o Irã. É o Irã, né? É ali que ela morreu, ali que tem um túmulo, até que... Sim. E o povo ali respeita muito a história de Esther. Respeita muito essa história. Apesar de ser... Esther foi uma grande mulher da Bíblia? Sim, foi uma grande mulher, né? E por causa dela o povo não foi dizimado, né? Por causa daquela trama ali de Amã. Agora, Israel também, aquela terra também tem um significado muito grande. É a terra bíblica, né? Não somente o povo descendente que tem ali, mas é uma terra bíblica, tem um significado para as 3 grandes religiões do mundo. Sim, né? sim. Isso é muito interessante. Então, meu povo, nós vamos ficando por aqui com esse voo, que foi um voo muito produtivo aqui. Escutamos aqui o nosso pastor Leandro, teólogo, né, que dá também curso de escatologia. Pastor Leandro, deixa aqui para os nossos telespectadores, para outros pastores, para as igrejas, quem quiser contratar o senhor, Amém. Como que faz? Amém, gente. Quem quiser levar o curso de escatologia para a sua igreja, basta entrar em contato aí no nosso zap, 219 9088 9414. Vai ser um prazer atendê-los, para a glória de Deus. Instagram, só tem Instagram? Instagram tem. Rapaz, agora pegou aqui. Mas você pode colocar lá Leandro Monteiro, Leandro, Monteiro, 000O7. Tá? E você vai olhar lá. Tá bom? Leandro, Monteiro, 0O7. Exatamente. É o nosso pastor Leandro, um teólogo, gente muito boa. Pastor, nós vamos ficando por aqui. E para você, eu agradeço a sua audiência e até o próximo podcast. Voo Livre. Voo Livre. Deus abençoe a todos. Valeu.